Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Há algum tempo, acho que na última vez que eu compartilhei aqui nesse momento da ceia, na meditação que eu trouxe, né, e foi uma coisa que eu também em outros momentos já vinha mencionado, e nessa última vez, ela foi uma vez que eu dei uma ênfase maior, e foi o foco, vamos dizer assim, né, com respeito ao que também ao que também nos leva, né, esse momento de quando nós consideramos o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz por nós, ao que essa mensagem ela traz para nós, através, né, desse sacrifício do Senhor, através da obra que Ele consumou. E foi uma mensagem, uma meditação que eu foquei muito nessa necessidade que nós temos de entendermos que esse sacrifício como, eu não sei se eu posso colocar como primeiro objetivo, né, mas talvez sim, como primeiro objetivo nas nossas vidas, ele tem esse propósito de transformar a nossa natureza, de fazer com que a nossa natureza terrena ela seja morta, ela seja crucificada com Cristo, para que a própria natureza do Senhor Jesus, né, ou a própria vida do Senhor Jesus, melhor colocando, ela possa ser levantada em nós e ser manifestada em nossas vidas. E ao longo da mensagem, uma coisa que eu já havia colocado, né, que eu também coloquei outras vezes, é que não é o principal objetivo da salvação que nós recebemos em Cristo, nós sermos tirados do inferno e sermos colocados no céu. O Senhor Jesus, Ele não, e o próprio Deus e o Espírito Santo, né, nessa obra que envolveu e envolve toda a Trindade, ela não é uma obra para que nós, da mesma maneira como nós estamos, o Senhor quis, né, o Senhor Deus quis simplesmente nos tirar ali do inferno e nos colocar ali no céu, para que, assim como nós já éramos, continuássemos sendo e vivêssemos ali no céu com a nossa natureza terrena, com essa natureza da carne sendo manifestada e prevalecendo em nós. Mas como um complemento, e aí eu queria colocar isso para os irmãos, porque isso também essa mensagem, né, esse sacrifício do nosso Senhor, ele vai nos levar a essa consideração, porque algum irmão, né, não aconteceu, mas algum irmão poderia chegar depois para mim, considerando, né, e conversando, e tentando entender. Mas ali, por exemplo, aí os irmãos podem abrir na Epístola de Paulo aos Colossenses, logo ali no primeiro capítulo. Colossenses no capítulo 1, versículo 13. Então, algum irmão ele poderia vir conversar comigo, e ele então poderia pegar esse texto para tentar entender melhor a mensagem que eu trouxe nessa última vez, porque aqui Paulo ele fala aos santos que viviam ali em Colossos, ele fala que então ele nos libertou do império das trevas. O Senhor Deus, né, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E esse irmão, então, ele poderia dizer, mas se você fala que a salvação, né, ele poderia ter compreendido assim, se a salvação ela tem a ver com a transformação da nossa vida, né, da nossa natureza, e não com nós sairmos de um lugar e irmos para outro. E aí ele poderia perguntar, então como que você explica esse texto? Então, primeiramente, né, irmãos, a salvação do Senhor, essa obra de salvação e a obra da cruz, ela é uma obra que ela abrange vários aspectos da nossa vida. E, de novo, né, o que eu já falei agora no início,
como primeiro objetivo nas nossas vidas, o Senhor ele deseja que a nossa velha natureza ela seja crucificada. O Senhor deseja que os desejos e as paixões da carne eles sejam mortificados, né? Que o pecado em nós seja mortificado, para que aquilo que é do Espírito e o próprio fruto do Espírito seja manifestado e seja testemunhado nas nossas vidas. Então esse é um primeiro ponto. Isso é importantíssimo. E a gente precisa sair de qualquer linha de pensamento que nos induza a uma permissão de vivermos no pecado, de vivermos de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós desejamos, de haver uma tolerância da parte do nosso Deus com respeito ao pecado e ao vivermos no pecado, é uma vida de prática de pecado. E de novo eu faço esse parênteses, porque enquanto a nossa natureza, enquanto nós estivermos nesse corpo de corrupção, como Paulo diz, e assim como João diz, nós pecaremos. Mas esse pecado ele tem que ser de uma maneira acidental. Se ele acontece, e ele vai acontecer, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Mas se o pecado acontece, nós precisamos reconhecer, precisamos ir ao Senhor, clamar por perdão e saber que o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo o pecado. Esse é um ponto. Mas outro ponto que também João coloca ali na sua primeira epístola é que aquele que conhece a Deus, aquele que ama a Deus, ele não vive na prática do pecado. Então o pecado ele não pode ser uma prática, ele não pode ser um costume, ele não pode ser algo tolerado por nós. Isso precisa ser claro para nós. Quando participamos desse momento, quando nós fazemos memória que Cristo ele morreu por nós, que nós, Paulo ele teve essa ousadia de reconhecer-se como o principal dos pecadores, mas também se nós olharmos para nós, se nós examinarmos para nós, e esse momento do partir do pão, Paulo ali em Coríntios ele vai nos orientar a nós examinarmos a nós mesmos, e se nós examinarmos a nós mesmos, nós vamos ver que nós não temos por nós condições de participar desse momento, porque em nós mesmos existe essa natureza pecadora, existe essa natureza que ela odeia ao Senhor, que ela odeia a santidade e que ela se rebela contra a santidade, contra o Senhor, o Deus Santo, Santo, Santo. Mas irmãos, dentro disso, se nós examinarmos a nós mesmos e vermos isso, nós também podemos e devemos, ao olhar para esses elementos, vemos ao Senhor Jesus e vemos a maneira como Ele viveu e vemos que Ele é o nosso padrão, que Ele é o nosso exemplo, e tendo Ele como nosso padrão, como nosso exemplo, nós somos encorajados, e não só encorajados, mas capacitados pelo próprio Espírito de Deus que habita em todos nós que já confessaram, creram e reconheceram a salvação no Senhor Jesus, e o senhorio dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Então nós podemos, vendo essa obra e contemplando, através desses elementos, contemplando a própria pessoa do Senhor Jesus, então nós conseguimos participar desse momento de maneira adequada, sabendo que não é por nós, mas é pelo Senhor. E voltando aqui, então quando há essa menção, e aí esse é um outro aspecto sim, da salvação do Senhor Jesus, e aí isso também não vai anular esse primeiro aspecto que é a da transformação das nossas vidas. Pelo contrário, ela complementa e complementa muito bem, porque quando Paulo ele coloca aqui que nós saímos então debaixo de um império, que era o império das trevas, e que através da salvação em Jesus nós fomos transportados, nós fomos levados para um outro reino. Se antes nós éramos servos e escravos do pecado, e agora nesse outro reino nós somos servos e escravos do Senhor Jesus, isso também diz respeito a uma transformação de mentalidade, uma transformação de perspectiva. E se, como nós cantamos hoje, no primeiro cântico, quando nós falamos que o Senhor Jesus ele é o rei desse universo, quando nesse cântico agora que nós cantamos, nós também mencionamos com respeito ao reino do Senhor Jesus. Se nós temos essa clareza de que nós
participamos agora e pertencemos agora a um outro reino, que nós somos servos de outro Senhor, que não é o pecado, nós então temos essa mudança de mentalidade em desejarmos viver de acordo com a vontade desse rei que também, como já falamos, está assentado na glória do Pai. E isso precisa nos checar, isso precisa nos transformar, complementando, né, a essa questão de sair de um estado, sair de um local, né, entre aspas, e indo para outro. Efésios ela é uma carta muito rica nesse sentido. Então, ali, logo no primeiro capítulo de Efésios, ali no versículo 3 de Efésios 1, Paulo ele vai escrever: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não estamos mais debaixo de um poder opressor, debaixo de um poder ditador, como era com respeito ao pecado, quando nós servíamos ao pecado, quando nós não tínhamos escolha de não pecar, porque nós servíamos e éramos escravos do pecado. Então o Senhor, através da obra dele, através ali dessa obra no Calvário, o Senhor Jesus, então, Ele e o Senhor Deus, Ele nos abençoa nas regiões celestiais e Ele nos coloca também nas regiões celestiais, como também, né? Mas eu vou até, ali no versículo 20, ele vai falar isso, desse mesmo capítulo, mas eu queria voltar um pouquinho no versículo 17. Paulo ele fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo foi assentado nos lugares celestiais. E como é colocado aqui no versículo 18, a intenção dessa obra é nós também termos essa compreensão de qual é a esperança do chamamento de Deus para nós. A nossa esperança, ela está nas regiões terrenas ou ela está nas regiões celestiais? Onde nós temos colocado o nosso olhar? E por último, ainda aqui em Efésios, um pouquinho depois, né, no capítulo 2, quando ali no versículo 4, Paulo ele fala que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui nós temos essas duas mensagens. De primeiro, nós estávamos num estado estávamos mortos espiritualmente. E por causa da cruz e por causa daquele que foi crucificado naquela cruz, o nosso Senhor Jesus, então nós saímos desse estado de mortandade ou de mortos e fomos para um estado de vida. Recebemos vida em Cristo. E esse outro aspecto, que ao recebermos vida em Cristo e ao sermos ressuscitados juntamente com Cristo, também juntamente com Cristo nós fomos assentados nas regiões celestiais. Irmãos, são mensagens complementares, uma complementa a outra. E isso precisa ser considerado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que entendamos de uma vez por todas que nós precisamos ser intolerantes ao pecado, assim como o nosso Deus, aquele a quem nós muitas vezes com a nossa boca confessamos como Senhor das nossas vidas, que o façamos também com respeito às nossas atitudes, confessando com as nossas atitudes que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele não tolera o pecado.
E por não tolerar o pecado, Ele deseja que, de maneira muito adequada, com um coração muito sincero diante dEle, nós participemos desse momento, sabedores que em nós mesmos ainda existe essa natureza pecaminosa, mas nós temos a escolha, né, essa possibilidade de falar: não, eu não quero servir ao pecado, eu já não sirvo ao pecado, porque Jesus, como Oséias leu, o texto ali em Apocalipse, nós fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus, e ao sermos comprados, isso significa que nós somos, também aí o texto, não lembro se em Apocalipse ele vai mencionar isso, mas em Pedro ele menciona, na primeira carta, nós somos propriedade de Deus. Como propriedade, irmãos, nós precisamos nos sujeitar a Ele. Nós precisamos nos sujeitar às ordenanças e aos mandamentos dEle. Não simplesmente por uma obrigação, mas se nós conseguirmos ter prazer em obedecer ao Senhor, em saber que ao obedecermos a Ele, nós vamos alegrar e satisfazer o coração dEle, nós vamos cumprir a vontade dEle. É isso que o Senhor deseja, é esse prazer em servir a Ele. O Senhor, Ele não tem nos chamado de uma maneira obrigatória ou nos constrangendo de uma maneira forçada, né? Quase como que fazendo ali nos fazendo refém, ou induzindo, ou nos manipulando. Isso que eu queria falar. O Senhor, Ele não nos manipula no sentido, não, eu faça isso, você tem que... Não, Ele é muito claro com relação ao chamamento dEle, quando Ele nos chama. Ele não nos esconde aquilo que nos espera, mas também Ele não nos esconde aquilo que Ele é e a segurança que nós temos nele. Então, dentro disso, irmãos, nós sim fomos transformados. Agora nós temos a possibilidade de servirmos a Ele, de obedecermos a Ele, e nós temos essa realidade que precisamos segurar com todas as forças, de que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, estamos juntos com Cristo. Nós temos essa possibilidade de termos uma vida espiritual aqui nessa terra, ainda que estamos nessa terra, mas temos essa possibilidade de vivermos espiritualmente aqui, dando testemunho dEle, dando testemunho da obra dEle, não só quando estamos juntos, não só quando, como parte da igreja de Cristo, nós fazemos isso, que também é uma ordenança, mas no nosso cotidiano, nas nossas casas, nas nossas escolas para os mais novos, nos nossos trabalhos, na nossa parentela. Irmãos, temos a possibilidade de anunciar e de dar testemunho com respeito a isso, dia após dia, pelo poder e pela eficácia do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E que seja uma mensagem que ganhe as nossas vidas, e que nós sempre façamos essa escolha de falar não para o pecado e sim para aquele que nós confessamos como o Senhor das nossas vidas. Que Ele nos abençoe nesse momento e que Ele possa conquistar de maneira plena os nossos corações. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nesse momento para, Senhor, fazermos isso que já temos praticado há tantos anos, Senhor. Mas que o Senhor nos livre, Senhor, pela prática rotineira com respeito a esse momento, nos livre de menosprezarmos essa mensagem, nos livre, Senhor, de desprezarmos, de desvalorizarmos aquilo que o Senhor tem trazido a cada domingo quando nós nos reunimos para partir esse pão, para tomar, Senhor, desse vinho. Senhor, queremos fazer com entendimento, queremos fazer com clareza, queremos entender, Senhor, que o Senhor tem nos chamado para vivermos em novidade de vida. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para pertencermos ao reino do Senhor, para nos sujeitarmos à vontade do Senhor. Por isso pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, conquista-nos, e que essa mensagem ela seja uma realidade nas nossas vidas, Senhor, diariamente, para que diariamente possamos honrar ao Senhor, para que diariamente possamos exaltar ao nome do Senhor, louvar ao nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, e adorá-lo por tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor merece a nossa adoração. O Senhor nos chamou para adorarmos a Ti, para estarmos prostrados aos Teus pés, buscando a santidade em Ti, percorrendo esse caminho de santidade, Senhor, que para nós é proposto e que
nos é possibilitado através do Espírito Santo do Senhor que tem habitado nas nossas vidas. Muito obrigado. Nos ajude, nos dê mais uma vez, Senhor, luz com relação a isso e que com muita alegria participemos, Senhor, sabendo que ainda que estamos nessa terra, mas também espiritualmente estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus.